Boa tarde, queridos e queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá, um autista com hiperfoco em e Fluminense. Titanic e Fluminense, tá? Um apaixonado pela leitura bíblica. Sendo de paz de um dia de vocês, veículo que exercício a leitura da tua santa palavra, que essa palavra pode gerar fruto nos corações, que precisamos colocar em prática tudo aquilo que fomos aprender. Esteja me levando em segurança até lá a igreja de Parmião, que lá eu possa celebrar com meus irmãos, que eu possa relembrar a história, que eu possa estar passando um momento agradável na tua presença. Seja com meu pai estará guiando aquele carro, sei que todos nós estaremos naquele carro, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Deus vai abençoando toda a gente de todo mal. Seja com minha irmã, que vai passar esses dias lá no Rio, no congresso de odontologia, que você esteja abençoando a saúde da tua serva, que ela pode estar aprendendo mais, que ela pode estar colocando em prática tudo aquilo que ela for aprender. Pai de Deus, Jesus. Amém. Devocional Priorize Deus. Dia 47. Sua perseverança será recompensada. Lucas 1 conta a história de um casal, Isabel e Zacarias, que, havia muito tempo, servia a Deus, porém não tinha filhos. Na cultura judaica da época, isso poderia até significar que a pessoa não desfrutava do favor de Deus. O interessante é que eles serviam juntos ao Senhor, e de forma irrepreensível. A perseverança deles foi tão forte que conseguiram vencer até mesmo a cultura gentile. Se você quiser viver a vontade da Eterna, vai precisar perseverar e crer, mesmo que fale mal a seu respeito. Critica-no e duvidem que Deus está com você. Aquele casal permaneceu firme. Certo dia, ele, Zacarias, foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Lucas 1:9. Sabemos que o cristão não conta com sorte, e sim com a presença do Altíssimo. Desse modo, cremos que Deus havia marcado aquele encontro para mudar a história do casal. No fim, o Onipotente abençoou Isabel e Zacarias com um filho, João Batista, o precursor de Jesus. Creia que a sua perseverança será recompensada. Não desista. A perseverança é o caminho para o êxito. Diante dos obstáculos, qual é a sua oração? Qual é a sua reação? Desanimar ou perseverar? Vamos ler o livro de Números, capítulos 13 a 15. Números 13 a 15. Números, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual o chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacor; da tribo de Simeão, Safade, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Igueal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Caraca, da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Moisés enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam para o Negueb e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, a entrada de Amate, e subiram para o Negueb e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak,
Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Caraca, o que está acontecendo aqui com o slide? Pô. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Este lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E estes dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz esta terra, para cairmos da espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da comunidade dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que era daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque, como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, desde todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você um povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que, com teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram os moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e numa coluna de fogo, de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: Visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não sendo culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: Como você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e, mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá.
Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve grande espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudei de rumo e caminhei para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram os meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês esperam até 40 dias, cada dia representando um ano, se levarão sobre si as suas iniquidades, durante 40 anos, e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar da congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram, de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém, Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que estavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Números capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, até que lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável, com sacrifícios de gado e ovelhas, então aquele que apresenta a oferta ao Senhor, profeta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite, e de vinho para a libação prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para a libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor, em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para o holocausto do sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício para o Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite. E de vinho para a libação, traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra, assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que
moro com vocês. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresente uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas gerações. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante, nas suas gerações, então, quando fizer alguma coisa de forma involuntária, e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel, e também estrangeiros que habitam no meio deles, serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando cometer pecado involuntário, Jesus fazendo expiação por ela, e será perdoado. Tanto para o natural do fiel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como se havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Seu Deus de paz, uma dia de vida sintética, de si, eu estou precisando ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que a palavra já afetou nos corações. Que você vai colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, que seja 100% das nossas vidas. Deus me levou em segurança até a página, que lá possa ter um culto agradável a ti. Para que esse culto possa chegar com um cheiro suave a ti, que precisa aprender mais a ti através dos hinos, dos louvores, da mensagem que será lá pregada. Seja com toda aquela igreja que está passando por um momento de sucessão pastoral, Deus abençoando os teus servos que ali se encontram. Que essa igreja continue prosperando, que essa igreja continue pregando a tua palavra no meio daquela comunidade. Que ela possa ser referência para aqueles moradores. Pede isso em Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações, deixe nos comentários se pedir oração. Gostar muito de orar com você e por você. Valeu, próxima, tchau, tchau. Fui. Valeu. Tchau, tchau.